E se eu te dissesse que o governo dos Estados Unidos ajudou a planejar o golpe que derrubou o presidente do Brasil, que políticos eleitos operavam um esquema para comprar votos em dinheiro vivo dentro do próprio Congresso, ou que uma das maiores empresas do país era, na verdade, uma máquina gigantesca de corrupção enquanto ninguém enxergava? Essas histórias circulavam nos bastidores por anos. Quem acreditava nelas era chamado de paranoico, de louco, de subversivo. Até que os documentos foram abertos, até que as testemunhas falaram. E a verdade que tentaram sufocar finalmente veio à tona. Hoje vamos mergulhar em 5 teorias da conspiração que sacudiram o Brasil. Casos que foram negados por presidentes, militares e empresários poderosos. Que foram descartados como delírio e perseguição política, mas que, um por um, foram provados verdadeiros por documentos, julgamentos e confissões. Vamos começar pelas que pareciam mais impossíveis e terminar com a que talvez seja a mais perturbadora de todas. Fica até o final. Número 5. Operação Brother Sam. E esse começa com uma das frases mais repetidas da história política brasileira. Os americanos não tiveram nada a ver com o golpe de 64. Por décadas, esse argumento encerrava qualquer discussão. Quem insistia no contrário era rotulado de comunista, de desinformado, de opositor do progresso. Mas pensa comigo por um segundo. Era março de 1964. O Brasil vivia uma crise política intensa. O presidente João Goulart, o Jango, propunha reformas radicais: distribuição de terras, nacionalização de empresas estrangeiras, aumento do salário mínimo. Para os militares, para a elite conservadora e principalmente para o governo norte-americano, aquilo soava perigosamente próximo do comunismo. E o comunismo, naquela época, era a palavra mais assustadora do mundo. Nos bastidores, algo estava sendo costurado. O embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, trocava mensagens urgentes com Washington. A CIA mantinha contato direto com militares brasileiros, e um plano tomava forma. No dia 31 de março de 1964, os militares deram o golpe. Jango fugiu para o exílio, e uma ditadura que duraria 21 anos se instalou no Brasil. Por décadas, os Estados Unidos insistiam: apenas reconhecemos o novo governo, nada mais. Mas em 1976, documentos desclassificados pelo próprio governo americano revelaram a verdade. A operação se chamava Brother Sam. Os EUA não só sabiam do golpe de antemão, como tinham posicionado uma força naval inteira na costa brasileira. Um porta-aviões, destroyers, navios cargueiros com estoques de armas e combustível, prontos para intervir caso os militares precisassem de apoio. A missão era garantir que o golpe desse certo. Lincoln Gordon chegou a afirmar em entrevistas que a participação americana no golpe foi a coisa mais importante para o Brasil no século XX. Para ele, foi um sucesso. Para os milhões de brasileiros que viveram 21 anos de ditadura, foi algo completamente diferente. O que parecia teoria da conspiração era a estratégia geopolítica documentada em arquivo. Número 4. E esse vai fundo em algo que o Brasil demorou décadas para encarar de frente. Durante os anos da ditadura militar, o governo tinha uma resposta padrão para qualquer acusação de tortura. Isso não acontece aqui. São mentiras da esquerda para desestabilizar o país. Presos políticos relatavam horrores quando conseguiam sair. Famílias buscavam filhos desaparecidos. E o governo sorria para as câmeras e negava tudo. Pense em quanto coragem é preciso para desafiar isso. Em 1979, um grupo clandestino de advogados, religiosos e jornalistas começou um projeto secreto e extremamente perigoso. Durante 6 anos, eles fotografaram clandestinamente mais de 1 milhão de páginas de processos militares dentro do próprio tribunal militar. Escondiam os documentos em sacolas, fotografavam de madrugada, viviam com medo constante de ser descobertos. O projeto se chamava Brasil Nunca Mais. Em 1985,
Com o fim da ditadura, o relatório foi publicado. O que estava dentro chocou o país. Documentação detalhada de 283 formas diferentes de tortura usadas pelo Estado. Choques elétricos, afogamentos, o pau de arara, casos registrados de mortos e desaparecidos políticos. E 30 anos depois, em 2014, a Comissão Nacional da Verdade entregou seu relatório final. 434 mortos e desaparecidos confirmados. A tortura não era obra de agentes isolados e excessivos. Era política oficial do Estado brasileiro. Nenhum torturador foi julgado. A Lei da Anistia de 1979 protegeu a todos. Mas a verdade que tentaram sufocar por décadas está documentada em mais de 1 milhão de páginas, fotografadas de madrugada, por pessoas que arriscaram a própria vida para que o Brasil nunca esquecesse. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já percebeu que esse canal não faz conteúdo superficial. A gente vai fundo, onde a maioria prefere não olhar. Se isso é o que você busca, o botão de inscrição está aí. Número 3. E esse tem um nome que entrou para sempre no vocabulário brasileiro. Em 2005, uma bomba explodiu na política do país. Um funcionário dos Correios foi flagrado em vídeo pedindo propina. E então surgiu uma acusação que parecia absurda. O governo federal estava pagando uma mesada mensal para deputados do Congresso em troca de votos favoráveis. Os aliados do governo chamaram de mentira, de armação da oposição, de perseguição política. Mas então, Roberto Jefferson, presidente do PTB e ele mesmo aliado do governo, confessou publicamente que o esquema existia e deu nomes. O que se seguiu foi uma das maiores investigações políticas da história do Brasil. A CPI dos Correios foi instalada, contas foram rastreadas, documentos analisados, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, julgou o caso. Em 2012, 7 anos depois do escândalo, o resultado saiu. 25 pessoas condenadas. Entre elas, figuras do alto escalão político. O mensalão existia. Os pagamentos existiam. E o que havia sido descartado como fantasia da oposição tinha nome, CPF e número de conta bancária. Pela primeira vez na história do Brasil, políticos poderosos foram para a cadeia por corrupção. Mas o mensalão também abriu os olhos do país para algo que muitos suspeitavam há muito tempo. A corrupção não era a exceção na política brasileira. Era parte do sistema. Número 2. E se o mensalão foi grande, o que vem agora é de uma escala completamente diferente. Durante anos, acusações circulavam sobre a Petrobras, que contratos eram superfaturados, que empreiteiras pagavam propina para ganhar obras, que a empresa mais importante do país era usada como caixa de um esquema corrupto gigantesco. Quem falava isso era acusado de atacar um patrimônio nacional. A Petrobras era um orgulho brasileiro, uma das maiores empresas do mundo. Questionar sua integridade parecia quase antipatriótico. Em março de 2014, uma operação policial aparentemente modesta investigava um doleiro em Curitiba. O nome era Lava Jato. Ninguém sabia que ela mudaria o Brasil para sempre. O doleiro começou a falar, e o que ele revelou levou a outro nome, que levou a outro, e outro, e outro. O esquema era cirúrgico. Empreiteiras formavam um cartel, combinavam entre si quem ganharia cada contrato. Os contratos eram superfaturados, às vezes em 30%, às vezes mais. E parte desse dinheiro ia para executivos da empresa, para funcionários do governo e para partidos políticos. Estimativas apontam para mais de 6 bilhões de reais desviados. Mais de 200 pessoas condenadas. CEO de grandes construtoras foram para a cadeia. Tudo que parecia paranoia estava acontecendo, em escala industrial, há anos. A teoria da conspiração era, na verdade, o relatório da operação. Número 1. E esse é o mais assustador de todos. Porque não envolve políticos, não envolve empresas. Envolve alguém ouvindo tudo que você diz. Por anos, uma teoria circulava.
A inteligência americana estava espionando governos do mundo inteiro, incluindo o Brasil, interceptando e-mails, monitorando comunicações, grampeando líderes estrangeiros. Quem dizia isso era tratado como um louco usando papel alumínio na cabeça. Até junho de 2013. Edward Snowden era analista contratado pela NSA, a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E ele tinha acesso a algo que ninguém deveria ter: a documentação completa do maior programa de vigilância global da história. Ele entregou tudo à imprensa e desapareceu. O que os documentos revelaram sacudiu o mundo. A NSA tinha um programa chamado PRISM, que coletava dados de usuários de Google, Facebook, Apple e Microsoft. Mas a parte que atingiu o Brasil diretamente foi outra. Documentos mostraram que a presidente Dilma Rousseff tinha suas comunicações pessoais interceptadas pelos americanos, que a Petrobras tinha seus sistemas infiltrados, que o Brasil era um dos países mais monitorados do mundo pela inteligência americana. Dilma cancelou uma visita de Estado oficial aos Estados Unidos em protesto. Levou o caso à ONU e discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas, chamando a espionagem de violação do direito internacional. Percebe o que aconteceu aqui? A teoria mais ridicularizada, a que colocava qualquer pessoa que acreditasse nela automaticamente no campo dos paranoicos, foi a que se provou mais verdadeira de todas. Não era paranoia, era documento classificado. Governos, corporações, instituições poderosas, todos apostam na mesma premissa, que a versão que vai chegar até você vai ser a versão que eles escolheram contar. E o que os 5 casos de hoje mostram é que essa aposta nem sempre funciona. Às vezes, um funcionário faz a escolha certa. Às vezes, um jornalista não para. Às vezes, documentos secretos são abertos décadas depois. E a verdade, que tentaram apagar, se torna pública. A pergunta que fica não é se existem mais segredos por aí. A pergunta é: o que ainda não foi revelado? Se esse vídeo te fez questionar o que você deu como certo, compartilha com alguém que precisa ver isso. E se você quer continuar explorando os mundos que tentam esconder de nós, se inscreve no Fantástico Mundo. O próximo conteúdo pode mudar a forma como você enxerga o que está bem na sua frente. A gente se vê no próximo vídeo.